numa escola bíblica como a nossa, se tenha o desejo de ouvir quem vem de fora. Nós também temos tido a oportunidade e a graça de Jesus de participar em escolas bíblicas fora do estado, e quando nós chegamos lá, o sentimento é o mesmo. Nós sempre estamos aqui com os irmãos, e quando anualmente, principalmente em nossa escola bíblica, temos a oportunidade de receber companheiros que estão aqui a convite do pastor vindo de outros estados, há sempre esse desejo de aprender com aqueles que nem sempre estão conosco. Mas devido à necessidade já justificada pelo pastor Edir, então vou pedir que vocês tenham mais uma hora de paciência comigo e que orem para que tenhamos a condição de fechar o que iniciamos na segunda-feira e que possa resultar naquilo que já ouvimos também hoje à tarde em prática para a vida da gente. Porque toda proposta, o propósito de uma escola bíblica é transformar o conhecimento adquirido em realidade no dia a dia do exercício do nosso ministério. Então, eu queria pedir para que vocês abram na página 25 o nosso material, na apostila, a nossa matéria, página de número 25. Eu vou fazer uma pergunta para efeito apenas de me situar em relação a vocês. Quantos não tiveram a possibilidade de estarem aqui de segunda-feira e ouvirem nossa aula? Quantos não puderam estar aqui? Olha só. Parece até que tinha um grupo aqui segunda e hoje a gente está revezando. Muita gente não teve a oportunidade, acredito que desejaram, mas não puderam estar aqui na segunda-feira e não ouviram a nossa aula. Obviamente não vou... E quantos estavam? Quantos estavam? Está praticamente meio a meio. Praticamente metade do auditório estava presente na segunda-feira aqui, quando iniciamos, quando abrimos com a nossa aula, e a outra metade não estava entre nós. Então, só para recapitular e fazer ponte para o que traremos hoje, ou daremos continuidade, na segunda-feira, na primeira aula nossa, nós tratamos de algumas questões históricas relacionadas à questão da educação teológica no contexto pentecostal assembleiano. Eu falei aqui que essa nossa matéria, ela foi inserida no material em razão do lançamento do nosso livro que trata desse assunto que temos divulgado aqui durante toda a semana e que trata de forma mais ampla. Então, para quem não pôde estar aqui segunda-feira, eu indico a compra do nosso livro. Para que você tenha as informações que aqui foram passadas, e mesmo os que estavam, nós não tivemos condição de trabalhar de forma detalhada, porque demandaria um maior tempo para tal. Então, praticamente a questão histórica está lá na proposta do nosso livro, e eu gostaria então de dar sequência de onde paramos, e lembrando onde paramos. No quinto ponto do nosso material, na página 27, nós falamos nós trazemos aqui sobre a educação teológica pentecostal e a eficácia no crescimento do conhecimento da palavra, no conhecimento das Escrituras. E domingo, na abertura da nossa escola, o pastor Roberto nos confiou a oportunidade de trazer uma mensagem bíblica de abertura da escola, e algumas das questões que foi pregado domingo aqui, nós a traremos agora no nível
de ensino, ampliando um pouco algumas daquelas verdades e realidades aqui expostas no domingo à noite, e também se relacionando com os aspectos históricos que tratamos aqui na nossa primeira aula, na segunda-feira, no período da tarde. Para retomarmos do ponto que nós paramos, eu preciso fazer uma breve introdução e uma colocação sobre a questão da educação teológica. Por mais que pareça que no contexto assembleiano brasileiro, a questão da educação teológica e todos os preconceitos ou desconfianças em torno dela, em especial e particularmente no sentido da educação teológica que se dá num seminário, numa escola teológica ou num instituto bíblico, por mais que pareça, esses preconceitos, essa desconfiança, esse pensamento às vezes negativo sobre esse modelo de educação, não foram de todo superados. Existe ainda algum tipo de resistência. E no trato com as questões históricas que nós vimos na segunda-feira, os irmãos foram inteirados, de certa forma, sobre isso. Contudo, nós também falamos aqui na segunda-feira que teologia não é algo que se vivencia, ou que a gente pratica ou se envolve apenas no ambiente da escola ou do instituto teológico, ou do instituto bíblico, ou da faculdade teológica, ou qualquer que seja a instituição. A teologia é uma realidade na escola bíblica dominical. A teologia é uma realidade no culto de doutrina ou de ensino. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, que lemos a Bíblia, que buscamos compreender e interpretar a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. O ensino, a pregação, é a tentativa ou o ato de comunicar verdades teológicas e doutrinárias. Dessa maneira, se não do modo formal ou do contexto do instituto, do seminário, da escola, não se faz teologia, se faz quando nestas outras áreas ou nesses outros espaços nós estamos lidando com a Bíblia Sagrada. Dessa forma, se nós fôssemos trabalhar a partir do Antigo Testamento, nós poderíamos afirmar que praticamente um dos primeiros espaços de educação teológica ou de discussão ou de exposição teológica era a própria família, porque foi no contexto das casas, dos lares, conforme Deuteronômio 6, que a palavra deveria ser lida, refletida, ensinada. Os pais ensinavam os filhos no caminho, ao levantar, ao sentar, ao deitar. E depois a gente vai ver uma evolução disso no próprio Antigo Testamento, quando os sacerdotes foram instituídos como mestres. No nosso livro, Educação Teológica nas Assembleias de Deus, nós temos um artigo no final do livro, no que chamamos de apêndice, que fala sobre o ministério de mestre ou doutor. Então, o ministério de mestre é uma realidade desde o Antigo Testamento. Os sacerdotes eram mestres da lei. Depois, junto com os sacerdotes, se agregaram os levitas. Os profetas tornaram-se também ensinadores. E depois é que vai surgir o escriba, o doutor da lei, mencionado pelo pastor Manuel Barbosa na sua ministração, na sua aula. Então, nos dias de Jesus, praticamente o ensino das Escrituras é responsabilidade do doutor da lei ou escriba. E vai havendo essa evolução. Nós falamos também na nossa primeira aula que nos dias de Jesus, a sinagoga, muito presente ali nas narrativas dos 4 evangelhos, ela é citada e ela é também um espaço de ensino e aprendizagem da lei. É uma escola a serviço da comunidade
judaica em Israel. Praticamente cada cidade ou aldeia tinha a sua própria sinagoga. Havia o templo, onde ali era o centro da religião judaica, mas existiam as sinagogas que surgiram também ao longo da história. Alguns historiadores falam que elas surgem, que as sinagogas surgem no contexto do exílio, quando exilados na Babilônia, o templo destruído em Jerusalém, surgiu a construção das sinagogas para suprir, principalmente a partir do momento em que houve uma abertura religiosa no contexto do exílio de Israel, lá após Nabucodonosor. Então, nos dias de Jesus, a sinagoga é um espaço escola, e nós falamos um pouco aqui também da educação naqueles dias onde uma criança, um menino, porque as meninas não iam para a escola, o menino judeu, ele com 5, 6 anos de idade, ia estudar, ia ser alfabetizado, aprender a ler, aprender a escrever. Depois de aprender a ler e escrever, ele ia estudar matemática, ia estudar geografia, ia estudar história. Tudo que era necessário para a sua formação educacional básica, ele estudava na sinagoga, mas o livro base para o estudo, para a alfabetização e para o estudo geral lá na sinagoga, para a criança que ingressava, era o texto que hoje chamamos do Antigo Testamento. Era o livro da lei, eram os profetas, os livros históricos, os salmos, os livros sapienciais, provérbios, etc. Então, era o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, era o texto onde o menino era alfabetizado, aprendia a ler, escrever, e estudava todas essas outras áreas do conhecimento que nós falamos. Com cerca de 9 anos de idade, ele terminava o estudo das Escrituras. Olha lá, com 9 anos ele terminava o estudo das Escrituras e ia iniciar o estudo na tradição oral, que é a tradição dos anciãos, que era uma tradição que, segundo ela, enquanto a lei, as Escrituras veio por Moisés, por aquilo que Deus mandou escrever, a tradição oral vem através de Josué, que não escreve, mas passa oralmente, de forma que a escritura com a tradição oral, segundo essa perspectiva judaica, caminham juntas e chegam nos dias de Jesus. Então, uma criança judia, ela estudava entre 5, 6 anos de idade até os 9 as Escrituras, e dos 9 até os 12 anos a tradição oral. Então ele terminava aquele período escolar conhecedor das Escrituras e da tradição. Geralmente essas crianças, elas, depois que encerrava esse ciclo, continuavam aprendendo do pai a profissão dele, mas ele já tinha uma base religiosa para viver em sociedade. Toda a sociedade, toda a economia, a política, a religião daquele contexto, os tribunais, giravam em torno da questão religiosa. Não dá para detalhar isso, mas a religião era o centro de tudo. Então, mesmo que você fosse pescador, carpinteiro, agrônomo, comerciante, mas você passava por aquele conhecimento geral de religião, de judaísmo, até para praticar essa religião. Então, toda criança passava por isso. Os que desejavam avançar no conhecimento das Escrituras e da tradição oral, iam estudar com os mestres da lei, como foi o caso do apóstolo Paulo, que teve como mestre Gamaliel. Nós não temos informações, e provavelmente Pedro, João e boa parte, se não todos, isso é uma possibilidade, provavelmente nenhum dos discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, daquele ciclo, daquele grupo inicial, inclusive,
essa coisa do apostolado foi falada aqui essa semana, e sempre alguma coisa é colocada e não é bem entendida, ou por falta de tempo de exposição, ou não, nem sempre por falta de tempo, ou porque alguma coisa, um descuido fez com que alguém não entendesse. Há uma discussão nos dias de hoje se o apostolado ainda existe ou foi só um ministério dos tempos de Jesus. O que se tem hoje, praticamente, escute que eu não estou falando, por favor, eu não estou falando absolutamente, mas o que se tem hoje, praticamente como consenso, é que o ministério apostólico precisa ser visto de duas maneiras. Primeiro, o grupo daqueles apóstolos iniciais é um grupo específico, no qual, com a saída de Judas, pelos fatos que conhecemos, o suicídio dele, entra Matias, e depois, no mesmo nível de autoridade, Paulo. Então, nesta visão apostólica, que é uma visão que tem a ver também com a capacidade, por não apenas ter convivido com Jesus, ter sido chamado por ele, ter aprendido com ele, mas de ter recebido revelação para escrever também, como boa parte deles, como Paulo, revelação que se transformou em escritura canônica, inspirada. Então, com a característica dos 12, dos chamados 12 e mais Paulo, o apostolado ficou ali. Nesse sentido, não há mais apóstolos. Nesse sentido específico ou especial do apostolado. Mas o termo apóstolo é um termo grego que tem um sentido mais amplo. Eu vou só fechar aqui, só fechar o pensamento porque a gente está também aqui na TV. Eu vou pedir até para o senhor precisar vir para o microfone, porque senão quem está assistindo vai criar na transmissão o problema. Então, assim que eu fechar, eu lhe chamo aqui. Então, no sentido mais amplo, o apóstolo tem a ver com um ministério de fundação ou abertura de trabalhos que começam do zero. Agora, o apóstolo não é só aquele que começa um trabalho do zero. Aí tem todas as características do ministério apostólico, a ação sobrenatural do Espírito sobre a vida dele. Então, há um diferencial no ministério apostólico. Então, a gente pode dizer que há um ministério apostólico especial ou específico dos 12 e Paulo, e nos dias de hoje ainda há a manifestação do apostolado ou do ministério apostólico, mas que não está no mesmo nível de autoridade dos 12 de Paulo. É um ministério apostólico com característica de fundação de trabalhos, de desbravação, de operação de sinais e maravilhas na vida daquele apóstolo, mas de forma diferenciada do grupo especial dos 12 e mais Paulo. Então, é nesse sentido que hoje nós temos apóstolos. Não é que os apóstolos de hoje vão se unir no mesmo nível de autoridade e sentido do apostolado dos tempos bíblicos. Os irmãos entenderam? Então, só para esclarecer. Então, quando se fala apóstolo hoje, a gente não pode comparar o apostolado hoje com aquele modelo especial do apostolado. Pastor João Barbosa. O que eu queria, saúde os irmãos com o Pai do Senhor. O que eu queria, pastor, nesse particular, com relação aos 12 mais Paulo. Existe hoje uma corrente teológica que defende que Matias não teria sido aprovado. E olha, são muitos teólogos que dizem isto. Tem em minha biblioteca obras que contestam ter sido Matias aprovado por Deus. Seria Matias ou se foi Paulo? Porque no Apocalipse tem
12 fundamentos, né? Que tem escrito lá o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entre esses 12, está o nome de Matias ou está o nome de Paulo? Paulo foi um evangelista, um fundador de igreja, que ninguém nem sequer o igualou no seu tempo. Mas seria ele um dos 12 apóstolos do Cordeiro, daquele que tem o nome escrito nos fundamentos da Nova Jerusalém? É isso que, já que a gente está numa escola bíblica, e essa interrogação existe, eu estou lançando esse desafio para a gente estudar isso teologicamente e aprofundar o caso e não ficarmos nas águas mais rasas, deixar que chegue pelo menos nos lombos, ou chegar a um ponto que a gente não possa mais andar a pé e tenha que nadar, como diz lá em Ezequiel, porque são águas profundas. A gente talvez esteja com água ainda no tornozelo, quem sabe, e possa andar numa água mais profunda e compreender. A minha abordagem, pastor, é apenas com a intenção de aprofundar este assunto para entendermos melhor, porque existe debate aí do bastidor muito sério com relação a este assunto, e isso aqui tem grandes homens aí sentados, que se pudesse chegar aqui, daria uma aula extraordinária, que eu conheço alguns que estão aí, que são bons professores. É só essa minha abordagem, mas entenda que a minha intenção é da melhor possível, é apenas aprofundar o assunto. Eu até falei bem da sua aula, e eu sou um dos poucos que tem falado nesse assunto, dos poucos, que tem se debruçado sobre esse assunto, e Deus lhe abençoe por tudo, em nome de Jesus. Em torno da questão, 3 considerações a fazer. Obviamente, o nosso tema não é ministério apostólico. Eu apenas citei porque está dentro da linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, e, sem dúvida alguma, o tema ministério apostólico, junto com outros ministérios, sempre, na verdade, sempre discutimos aqui, um ou outro, em suas aulas, nas escolas passadas, falaram sobre 2 ministeriais, o que é ser um evangelista, o que é ser um apóstolo, pastor, mestre, profeta. Está dentro do que se chama, há reservas em relação a isso, 2 ministeriais. Por que há reservas em relação a essa designação? Porque todo dom é um dom de serviço, é ministério. Então, não sei se é outra discussão, se 2 ministeriais seria o ideal para intitular o que está ali em Efésios 4:11. Porque todo dom é um dom dado para o exercício de um ministério. Então, por vezes, a gente usa ministério também com uma forma particular, como se fosse o corpo formado, o colegiado formado por obreiros oficiais. É o ministério. Mas o sentido de ministério vai para muito além apenas de obreiros oficiais. Quem intercede exerce o ministério, quem evangeliza na rua, evangeliza pessoal, exerce o ministério. Então, o ministério... Pastor Leonel Cabral, olha só, falou que se fosse listar aqui, falava de... Olha, eu peguei essa última aula e... acaba que eu vejo como uma oportunidade não de representar quem por aqui passou, mas de tentar fazê-los compreendê-los, e se eu não fizer compreendê-los de forma adequada, depois eles mesmos vão ouvir isso aqui e vão me corrigir. A gente escutou do pastor Abiezer que só existe 9 dons. Aí no outro dia o pastor Lenay diz aqui que tem mais de 50. Aí me pegaram nos corredores aqui, que esse negócio assim, de vez em quando, o pastor está aí, são só 9 ou são mais de 50? Eu vou dizer para vocês o seguinte, são muitos, são mais de 9. Se são mais de 50, eu nunca contei, de verdade, mas são muitos. O que acontece é que no capítulo 12 de 1 Coríntios, boa parte dos dons que lá tem, vamos lá. Ah, meu Deus. Então é o seguinte,
Segura aí. Falando em segura aí, enquanto a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12. Ai. Eu tenho falado isso em algumas escolas bíblicas, mas isso é muito interessante. Escute só. É até para quebrar o gelo um pouquinho assim. Dentro do nosso meio surgem umas frases de efeito assim que acabam pegando, assim, virando moda, né? Por exemplo, pega ele, queima ele, né? Queima ele. Queima, Jesus. Mas geralmente o queima é sempre queima ele, né? A gente nunca viu o vídeo que diz, me queima, Jesus, queima eu. É sempre queimar o outro. Percebe? É a mesma coisa, a gente sempre escuta assim, olha aí. Não, olha aqui. É sempre olha aí. Tá vendo? É pra você. É nunca é pra gente, você percebeu? Olha aí. Mas vamos lá, isso é para quebrar o gelo. A coisa está pegando pesado e você está dizendo, é mesmo assim? É. E quando você já não é comigo, eu estou fora. Vamos lá, né? Olha só. Ora, os dons são diversos, mas 1 Coríntios 12, 4. É rápido para passar por aqui, eu espero. Os dons são diversos, e aí vem depois a manifestação do Espírito, verso 7, porque cada um é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, o outro tal. Aí vem até o verso 10. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-la. Aí quando soma dá 9. Só que no mesmo capítulo 12 de Coríntios, lá no final, veja o verso 28, verso 27, mesmo capítulo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente, olha só, apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar. Olha os dons aqui, ó. Dons de curar ou de ajudar ou de administrar ou de falar em variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm um dom de cura? Todos falam em línguas? Todos têm um dom de interpretar essas línguas? Enfim, o que é que a gente encontra aqui? Outros dons, fora os 9. Percebe? Dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar. Só aqui, no capítulo 12 de Coríntios, a gente já encontra outros dons, fora os 9. Lembra no anúncio dos livros, que nós falamos que o contexto de um versículo é um parágrafo, o contexto do parágrafo é o capítulo, o contexto do capítulo é o livro, o contexto do livro é o Novo ou Antigo Testamento, o contexto dos dois testamentos é a Bíblia toda. Então, já no próprio capítulo 12, nós temos a resposta de que não são apenas 9 dons. Agora, os 9 que aparecem, eles têm uma característica muito própria, porque geralmente estão associados a manifestações muito esplêndidas, diferenciadas, em termos da forma de manifestação. Mas o dom de socorrer, conforme em outras versões, essa aqui é a Nova Almeida atualizada, na corrigida tem dons de socorro, né? E socorro, aqui tem ajuda. É um dom. Existe um nível de socorro e de ajuda que alguns vivenciam, que é um dom dado por Deus, que é uma forma diferenciada de socorrer e ajudar. E é um dom. Outra coisa, dentro do conceito de dons, que não é o tema da minha aula, eu acho que minha aula hoje, eu não tem nem título para dar, é questões gerais, pronto. Por exemplo, dons extraordinários. Vamos pensar isso.
aquele que recebe a graça de Deus de orar para que e milagres aconteçam e curas sobrenaturais aconteçam, diz, isso é um dom extraordinário. Só que quando eu prego ou ensino na unção do Espírito, eu estou ensinando de forma extraordinária. Os dons de Efésios 4:11, onde alguns títulos, não está no texto bíblico, está no título do parágrafo, tem assim, dons ministeriais. Todo dom chamado ministerial é um dom espiritual. Por isso que entra aqui, apóstolo, mestre, cura, socorro. Está tudo aqui, ó, no final, nesses últimos versículos que nós lemos de 1 Coríntios 12. Mas como o tema não é dons espirituais, fica assim só para pensar nessas questões. Por vezes não é maldade, é até uma herança cultural nossa de certos termos que se cristalizaram no nosso meio pentecostal. A gente vai repetindo sem muita reflexão sobre eles. E acaba, às vezes, criando essas dificuldades. Então, nós temos, sim, 9 dons ali em Coríntios, no início, que ganham destaque naquele parágrafo, mas avançando na leitura, vamos encontrar mais. Romanos tem mais, Efésios tem mais, e quando soma, pode sim passar dos mais de 50, que o pastor Helena Cabral falou. Há livros que tratam dos dons espirituais que já levantaram essa questão. Então, na realidade, não há um conflito, talvez há um complemento de pensamento entre aqueles que por aqui passaram, que analisaram de perspectivas diferentes o mesmo assunto, tanto quanto a questão do apostolado, quanto a questão dos dons espirituais, que foram citados. E quando você só cita uma questão e não está tratando profundamente sobre o tema, sempre vai ficar dúvidas porque não se adentrou, porque também não era o tema principal para ser trabalhado. Tudo isso porque eu estava falando que possivelmente os 12, o chamado grupo dos 12 apóstolos, possivelmente nenhum deles teve um estudo avançado na educação da sua época, como Paulo teve. Pelo menos é o que parece ficar muito claro, por exemplo, com Pedro e João, que citamos também aqui na primeira aula, que lá em Atos as autoridades vão questionar o fato deles estarem pregando, como as mesmas autoridades questionaram o fato de Jesus estar ensinando e pregando. Com que autoridade você faz isso? É como se perguntasse, com qual mestre da lei você estudou? Era o que eles queriam, até aproveitando a deixa do pastor Emanuel, de alguma forma perguntar com isso, com que autoridade? Ele já falou isso. Quem te estabeleceu como autoridade para ensinar? Porque para ser estabelecido como autoridade, você tinha que estudar com um mestre, você recebeu um título honorífico de doutor da lei, mas para ser ordenado ou consagrado doutor da lei, com autoridade de fato para exercício do doutorado ou da atividade de escriba, tinha que esperar completar 40 anos de idade. E aí você era consagrado e ordenado doutor da lei. Então Jesus não tinha 40 anos de idade. Ainda não tinha sido ordenado, não dava tempo de ter sido ordenado doutor da lei, consagrado oficialmente. Segundo, você estudou com qual mestre? A gente trabalhou aqui na pressuposição de que Jesus deve sim ter estudado como qualquer criança judia, até os 12 anos ali, a lei e a tradição oral. Não há problema nenhum de entender assim. Só que com 12 anos de idade, quando um menino judeu termina o básico ou fundamental lá em escritura e tradição oral, os pais de Jesus perdem ele lá em Jerusalém.
Então, com 12 anos de idade, quando um menino está pensando em avançar no estudo, ele senta na roda de doutores para discutir com eles. O menino judeu com 12 anos está pensando que se vai continuar estudando. Jesus com 12 anos estava interrogando os doutores da lei. Numa roda de conversa lá em Jerusalém. Aí depois vocês vão perguntar, você aprendeu com quem? Com quem você aprendeu sobre criação? Com quem você estudou o Pentateuco? Olha, só parafraseando assim, não é indício que houve esse diálogo, é só imaginando, né? Respostas que poderiam ser dadas. O que é que você entende sobre criação? Eu estava lá. O que é que você entende sobre dilúvio? Eu estava lá. O que é que você entende sobre as leis dadas a Moisés? O que é que você entende sobre os poéticos? O que é que você entende sobre os proféticos? Dos profetas eu entendo que todos falaram de mim. Inclusive, no dia que Jesus entrou na sinagoga, num dos sábados que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, que deram para ele o livro do profeta Isaías, que ele leu, a profecia, ele entregou de novo o rolo ao assistente oficial, sentou-se e ele fez a exegese e a aplicação do texto. Quando esperaram a explanação, ele disse: hoje se cumpriu esta profecia diante dos vossos olhos. Pronto. Profetizaram de mim. Eu também estava lá. Então, tremendo. Acho que nenhum aluno foi tão brilhante como Jesus, não? Se a gente tira, eu estou falando de uma coisa assim que é muito gostosa e boa de falar e de ouvir. Mas, por exemplo, se a gente tira, mas eu estou falando com base numa coisa. Não estou jogando no ar a conversa. Houve momentos em que Jesus disse assim: ainda antes que Abraão existisse, eu. Pronto. Então, ele tinha consciência. De quem era. E não era hermenêutica e exegese. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus conviveu com essa realidade, Deus-homem, em forma de homem, enfim, é outra. Aí já entramos noutra área assim, maravilhosa. Mas, quando Jesus encontra, ou chama o grupo dos 12, ele, em teoria, ele pega, em teoria, os 12 no básico, passaram pelo básico lá, pelo ensino fundamental. Só que eles aprendem na sinagoga, e o que aprendem sobre lei, e principalmente sobre interpretação da lei, aprendem de forma superficial, como já ouvimos hoje à tarde também. Tanto que não apenas para eles, mas todas as vezes que Jesus vai falar, inclusive com os mestres, com os escribas, com os doutores, por exemplo, no capítulo 5 do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha que está no capítulo 5, 6, ali de Mateus, Jesus ele vai trazer uma interpretação da lei mais profunda. Eu conversava com o pastor Júnior ali, de que um auto-engano que os mestres dos dias de Jesus, ouvindo a aula do pastor Emanuel Barbosa, um auto-engano que foi produzido foi o seguinte: nós vamos interpretar a lei de um jeito que passa a ideia da possibilidade de cumpri-la. O jovem rico,
O que é que eu posso fazer? Não é no que eu posso crer. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus lista assim, Jesus já entendeu tudo. É isso. Ah, já fiz tudo isso, mais alguma coisa? Isso, também. Só que o jovem aprendeu e tinha uma perspectiva, uma visão superficial da lei. Aí Jesus vai entrar na aplicação prática e profunda da lei. Então você já cumpriu tudo. Certeza. Se a gente vai lá para o texto, um dos mandamentos que Jesus cita é amar o próximo como a si mesmo. Tudo. Eu acho que eu penso que Jesus se pega nesse. Bom, então já que você é um ésimo cumpridor da lei, vai e vende tudo que você tem. Tudo. E distribui com os pobres. Porque os pobres são teus próximos. E você diz que ama o próximo e cumpre a lei. Vende tudo. Se desfaça de tudo. Venda e distribua. E você vem e me segue. É vida eterna que você quer? Então pronto. Ele vai embora. Porque o entendimento que ele tinha de cumprimento de lei era daquele nível produzido pelos mestres da época. Um entendimento e um cumprimento superficial, um entendimento superficial para o cumprimento superficial da lei. Aí Jesus vem entrando na alma e na essência da lei. Quer falar de adultério? Quer apontar adúlteros? Quer se justificar e destacar o adultério do outro? Tudo bem, você quer fazer? Continue fazendo. Agora eu quero dizer que na alma e na essência da lei, o adúltero não é só o que vai para a cama. É o que pensa em ir com outra. E o que acontece é que por 3 maravilhosos anos, Jesus vai trabalhar aquele colegiado, aquele grupo, para o exercício do apostolado. Em alguns momentos, os apóstolos ou os futuros apóstolos que eles vão ser enviados, estão sendo preparados para isso, os então discípulos, eles participam de aulas com grupos grandes, outras vezes com grupos menores, e uma terceira situação é que aqueles 12, por vezes, recebem aula exclusiva, restrita. Em alguns momentos, Jesus está com os 12 e eles escutam o que a multidão e os outros momentos, em outros momentos, provavelmente eles não escutaram. Porque Jesus está trabalhando neles, preparando-os para o exercício do ministério apostólico. Capítulo 16 do Evangelho de João. Nós aprendemos sobre preparo para o ministério que sempre há na vida da gente uma preparação operada por Deus para o ministério que Ele nos concede, que Ele nos outorga, para aquilo que Ele nos chamou. Mas esta preparação, geralmente, e penso que quase que regra geral, para não me equivocar na colocação, essa preparação não é completa. Ninguém chega no ministério pronto, absolutamente pronto. Escuta bem, por gentileza, e para que eu também não seja mal compreendido. Ninguém chega no ministério formado de forma acabado, lapidado. Eu esqueci agora do termo que o pastor Elianai Cabral utilizou. Bulinado. Bulinado é outra coisa, né? Bulinar é... Sim, burilado. Deus vai nos trabalhando, nos moldando. E quando a gente ingressa no ministério, a gente não ingressa pronto. Mas já ingressamos com algum nível de preparo anterior. E no decorrer do exercício, Deus continua nos aprimorando. E sabe, o fato é que isso nunca acaba. Isso nunca mais
acaba. Deus tem me dado um entendimento que não é exclusivo, mas é novo para mim na maneira de enxergar dessas dimensões ou dessas subidas de nível ministerial, não no sentido de subida de cargo ministerial. Porque você pode subir de cargo ministerial sem subir de nível ministerial, nível espiritual. Não estamos falando nessa perspectiva eclesiológica. Não. Então, durante todo o exercício do nosso ministério, o Senhor sempre estará trabalhando na nossa vida para nos remeter para um outro nível, um nível de maior profundidade de conhecimento da palavra e dele. E esse maior nível de profundidade de conhecimento da palavra e dele nos remete a um maior nível de intimidade com ele. E essa subida de nível em conhecimento e em relacionamento com ele nos aprimora e nos aperfeiçoa para uma subida de nível naquilo que nós realizamos para ele. Então, tudo está agregado uma coisa à outra. Na medida em que eu cresço no conhecimento da palavra, que há progresso nisso, na medida que eu subo de nível no conhecimento da palavra, não apenas com base, está na nossa apostila, na minha investigação racional, hermenêutica, exegética, analítica do texto, mas em cooperação com isso, com a iluminação do Espírito para entendimento desse texto. Na medida em que eu cresço nisso, nesse conhecimento, isso me impossibilita também em subir de nível em intimidade com Deus, porque Deus se revela enquanto seu caráter, sua bondade e sua justiça na Escritura, e isso me faz conhecer mais e melhor a Deus, mas isso me projeta também para um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele. E esse crescimento de nível no conhecimento da palavra e esse crescimento em relacionamento, sim, me habilita e me faz subir de nível naquilo que eu realizo para Ele. Esse processo de crescimento, ele é gradual. Mas há pontos marcantes na nossa vida. Todos os dias, se nós nos entregamos a esse processo de crescimento, a esse agir de Deus em nós, nos levando para o próximo nível, se a gente permite isso, todos os dias Deus trabalha isso na nossa vida, às vezes de forma e de maneira quase que imperceptível. Só que nessa trajetória, há alguns momentos que são muito marcantes, que marcam de forma dramática a mudança de nível, de um nível para outro. E aí eu vou me lembrar, para ilustrar, o caso de Jacó em Jaboque. Aquilo foi, antes de Jaboque, a própria história lá com o seu sogro já estava moldando o seu caráter. Mas em Jaboque há um momento dramático que marca. Daquele ponto para trás, é uma fase da sua história. Daquele ponto para frente, é outra. E ele sai de Jaboque, e geralmente, quando saímos e avançamos de uma fase para outra, de um nível para outra, na nossa relação com Deus, com a sua palavra, com a sua obra, geralmente tem que sair marcado. A gente sai com menos da nossa humanidade e com mais de Deus operando em nossa vida. Espero que isso não seja desanimador, mas é a realidade. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver isso. Ninguém
talvez no contexto do Novo Testamento ali, a grosso modo, pelo menos isso é expressado e dá para se analisar de certa forma. Paulo escreve e diz, olha, as revelações que eu tive, que revelações? Aonde eu fui, onde Deus me levou, o nível para o qual eu fui remetido, não dá nem para verbalizar. Eu não encontro palavras para descrever a revelação. O que eu vi, onde estive. Ele vai escrever em outro lugar, olha, as coisas que Deus preparou. Olho não viu. Não se consegue, com mais imaginativa que for, aumenta alcançar. Ele preparou essas coisas para a gente, mas são indescritíveis, inalcançáveis de se imaginar. E ele vai falar do nível de revelação que passou a ter. Mas ele diz que junto com a revelação, nesse nível maior, veio um espinho. E o espinho, era o quê? Não sei. Doença, tentação, não sei o que era o espinho. Se Jesus te revelou, eu não vou pedir nem para você me dizer, guarda com você. Porque Jesus pode ter revelado outra coisa para outro. Aí vai se chocar revelações, né? Aí Jesus me revelou o que era o espinho, guarda para você. Você não fala para mim depois ali no cantinho, que eu guardo para mim também. É muito perigoso essas questões. Mas enfim, a medida da revelação que Paulo teve implicou também numa medida ou numa ação de Deus que impossibilitasse qualquer tipo de vanglória ou orgulho de ter o que teve, de receber o que recebeu. Então, assim, o que eu vou falar para vocês já sabem, e muitos já passaram por isso, outros mais intensamente, outros menos. Deus vai sempre, o Senhor tem todo o interesse de nos fazer crescer naquilo que nos chamou para fazer para Ele, de nos levar para o próximo nível. Mas antes de nos levar para o próximo nível, Ele vai nos tratar no nível atual. Aí volta, eu acho que eu estou passando por todas as aulas hoje aqui à tarde assim. Pastor Lenay Cabral, hoje, além de toda a contribuição que deu no Brasil, hoje é consultor teológico das Assembleias de Deus no Brasil, com um trabalho bem direcionado ali na CPAD, ocupando aquele espaço que foi ocupado pelo pastor Antônio Gilberto. Mas tem uma história, tem etapas, tem apertos. Deus vai nos levar onde disse que nos levaria. O Senhor vai nos colocar onde disse que nos colocaria. Mas nós estamos em processo contínuo. Se acabar o processo, você para e estagna exatamente onde Deus te fez chegar hoje. Jesus pegou os 12, a partir de onde eles estavam, em termos do que conheciam, e trabalhou por 3 anos, e antes de voltar, de encerrar o seu ministério aqui, o seu ministério terreno, no versículo João 16, 12 e 13, ele diz o seguinte: se imagine lá, imaginar não é pecado. Jesus chega para os 12 e diz assim: eu tenho ainda muito, chega para os seus discípulos, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque eles estavam numa fase de preparação ministerial que ainda não estavam aptos para ouvir ou saber das coisas que ouviriam e saberiam depois. Jesus não disse, olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas é assim, o meu tempo está corrido. Já estou terminando meu ministério, não vai dar tempo. Não, Jesus disse, eu tenho muito para dizer, só que vocês não estão prontos para ouvir. Vocês não podem suportar agora.
Aí continua dizendo: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Nós passamos por essas mesmas etapas. Existem coisas na vida dos apóstolos, principalmente naqueles que em Atos ganham algum destaque, que a gente vê, por exemplo, Pedro, já tão citado desde a abertura, depois o pastor Lenay Cabral fala também. A gente encontra Pedro durante a própria atividade já apostólica, sendo corrigido por Paulo. Uma conduta inapropriada que ele adotou em relação aos gentios. No capítulo 10 de Atos, para poder ir pregar na casa de Cornélio, vem primeiro para ele uma revelação, uma visão, para que ele entendesse que o evangelho também deveria ser pregado para os gentios, que eram considerados imundos para os judeus. E é preciso, na visão, o Espírito falar: olha, mata, come. Eu não mato nem como. 3 vezes. E depois vem a orientação clara para ele: olha, vai chegar aí uma comitiva, segue, e vai com eles. E ele vai contra todo o seu bom senso e capacidade de compreender o que estava acontecendo, a dimensão da grandeza daquilo ali. Chega na casa de Cornélio, ainda sem compreender direito, ele vai em obediência à visão. Olha, é o seguinte, Cornélio, eu tive uma visão, me mandaram anunciar Jesus e vou anunciar Jesus. E é o seguinte, ele vai falando, quando ele vai. No meio da mensagem, o Espírito Santo desce e batiza todo mundo ali que está ouvindo a casa de Cornélio. E aí vocês falam em línguas e vocês conhecem o restante. Então, depois com Paulo é a mesma coisa. Jesus já quando se revela a Paulo, ele já vem de um preparo diferenciado. E falamos aqui que Paulo continua dedicando-se e aplicando a leitura, ao estudo. Porque esse processo de desenvolvimento ou de crescimento no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, e que nos habilita para servirmos naquilo que Ele nos chamou para fazer, segue toda a vida. E o nosso tema central aqui, o nosso tema principal aqui é que, em meio a tudo isso, a educação bíblica, teológica, ela tem alguma contribuição. Ela contribui de forma significativa para isso. Quando ela é compreendida de forma equilibrada, quando não se transfere para a educação teológica todo o sucesso de um ministério, ela colabora para isso. Os irmãos vão poder depois dar uma olhada, por exemplo, na página 26, quando a gente relata aqui e elenca alguns pontos que chamamos dos perigos da educação teológica no contexto pentecostal. Existem perigos, sim, mas se sabiamente e prudentemente nos conduzirmos no contexto da educação teológica, ela será muito proveitosa para a cooperação naquilo que o Senhor nos chamou para fazermos ou para realizarmos. Então eu queria concluir aqui a minha fala. O encerramento, a oração final está tudo com o pastor Edir. Na realidade eu não pensei que falaria mais. O pastor Edir já justificou. E em razão das necessidades aqui colocadas, o Senhor me concedeu essa oportunidade, esse privilégio de poder, de alguma forma, concluir o que nós iniciamos e ainda aproveitar para tratar de algumas questões que foram aqui tratadas. E continue orando por nós, oremos uns pelos outros. Esse crescimento, eu concluo afirmando que, mais uma vez, talvez com outras palavras, que todo crescimento ou progresso ministerial
que necessariamente não implica em ascensão ministerial, né? Ascensão de cargos, de funções que são nobres, que são honrosas, mas atentemos para isso. Eu posso estar assumindo uma responsabilidade maior como pastor, mas dependendo da minha atitude em relação à necessidade ou à consciência de uma necessidade de conhecimento da palavra, de maior intimidade com Deus e outras, dependendo do meu nível de consciência disso, de que eu faço em relação a isso, essa maior responsabilidade nem sempre, infelizmente, vem acompanhada desse novo nível espiritual da relação com Deus e com a sua palavra e com a sua obra. E para que a gente continue crescendo junto com essas oportunidades maiores que Deus vai nos dando, e que cada um de nós, que eu e que você, continue assim com a alma, com o coração aberto, com a vida aberta, para que Ele faça o que precisa ser feito, para que Ele realize em nós o que precisa ser realizado. Todos os nossos acertos, todos os nossos erros no curso do nosso ministério, eles são usados por Deus para o nosso próprio bem. Eu falava segunda sobre, ou foi num anúncio aqui, quem nunca errou como pregador, atire a primeira pedra. Todos nós erramos e continuamos a errar. Mas a ideia é que esses erros minimizem, diminuam, e que a gente vai aprendendo com eles. Mas tem duas coisas que são verdade na nossa vida, eu termino com isso. São duas coisas são verdades na nossa vida ministerial. Vou falar aqui ministerial. Primeiro, nós nunca deixaremos de errar. Nunca, 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 nunca. Enquanto nessa existência, o erro não é apenas uma possibilidade na nossa vida, o erro é uma realidade. A possibilidade é errar menos. Então são duas verdades para a nossa vida enquanto obreiros. Primeira, nós nunca vamos deixar de errar. E a outra verdade, e obviamente essa verdade não implica em acomodar-se ao erro, mas aprender com o erro. E a outra verdade é que a gente também nunca vamos deixar de aprender. Nunca vamos deixar o erro. Eu termino com essa frase: o erro é inevitável. A aprendizagem é extremamente necessária. Nunca vamos deixar de errar, mas também nunca vamos deixar de aprender. Há sempre a possibilidade de continuar crescendo. E com esse sentimento, com essa consciência e com esse senso, Deus estará cumprindo e realizando na nossa vida tudo, absolutamente tudo que Ele planejou. Só que infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. O CT ADALP, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, está lançando o seu curso básico em Teologia online. Serão 10 disciplinas ministradas ao vivo durante 22 meses. As aulas ocorrerão todos os sábados, das 16 às 18h15. Venha estudar conosco de qualquer lugar do mundo. Basta clicar no link que está na aba do site da IEADALP para preencher seu formulário de matrícula. Para melhores informações, entre em contato com nosso WhatsApp 99126 5849. 9126 5849.